O Ministério dos Direitos Humanos publicou um relatório parcial sobre a crise humanitária em Roraima e apontou omissões do governo Jair Bolsonaro. E o Ministério Público Federal abriu investigação. É sobre isso que a gente conversa agora com a Cindy Lopes, nossa repórter jornalista em Manaus, que está aqui conosco. Cindy, bom dia para você. Bom dia para todos vocês. Começando, falando sobre esse relatório preliminar feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que revela que o governo Bolsonaro recebeu 7 alertas para investigar a situação do povo Yanomami em Roraima. O documento apresentado ontem pontua que o antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela então ministra Damares Alves, teria agido com descaso frente aos processos encaminhados à pasta. São listados nesse relatório pelo menos 22 casos de omissão do Estado brasileiro que teriam colaborado diretamente com a crise humanitária entre os Yanomami. O levantamento cita, por exemplo, que a pasta ignorou a primeira morte de Covid entre os Yanomami, se isentando das responsabilidades, e que o Ministério foi contra o fornecimento obrigatório de água e leitos de UTI para os Yanomamis durante a pandemia de Covid-19. Agora, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento que vai apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária que o povo Yanomami está enfrentando hoje ali na terra indígena. Segundo o Ministério Público, há muitas evidências que apontam para a responsabilização do governo federal. Então, o órgão quer investigar as ações e omissões dos gestores e políticos que podem ter colaborado para essa situação atual das comunidades que vivem na terra indígena Yanomami. Outra situação também é que o Ministério Público vai apurar, investigar as falas do governador de Roraima, Antônio Denário, durante uma entrevista à Folha de São Paulo. Denário chegou a dizer que os indígenas Yanomami, abre aspas, precisam se aculturar e que não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho, fecha aspas. Essa afirmação ocorreu quando o governador respondia sobre os projetos que o governo do estado mantém na terra indígena Yanomami. O Ministério Público, então, instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade do governo do estado de Roraima também nessa situação. O MPF entendeu que as falas do governador, Antônio Denário, foram discriminatórias contra o povo Yanomami, menosprezando a cultura e o modo de vida tradicional dessa população. O documento foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Bom, essa é uma ideia muito disseminada entre o bolsonarismo, a de que o índio não quer ser índio. O índio quer celular, o índio quer Wi-Fi, o índio quer viver em meio à civilização e, portanto, isso seria uma justificativa para passar boiada. Ou, no caso, passar o trator, ou, no caso, passar a peneira e simplesmente acabar com reservas indígenas. Pode até haver indígenas, que preferem viver dessa maneira. Mas certamente existem aqueles que não preferem, que querem manter a sua cultura, que querem manter o seu estilo de vida, e é uma atribuição, uma obrigação do governo proteger essas culturas do garimpo ilegal, por exemplo. E não foi isso que a gente viu. Em relação a palavras, a gente já viu muito incentivo de Jair Bolsonaro à passagem desse trator, como na ocasião em que ele elogiou a cavalaria americana porque fez aquilo que a brasileira deveria ter feito, dizimar os indígenas locais. Ou quando disse que ia acabar com aquela brincadeira de fiscalização e aplicação de multa e permitiu o garimpo irrestrito naquela região. Ou quando disse que em seu governo não haveria 1 centímetro de terras demarcadas. Então, as palavras, as declarações e as palavras têm peso quando elas saem da boca de um presidente, estão aí. O que será apurado agora é se há assinatura do presidente em algum papel determinando ações que tenham levado os Yanomamis à situação deplorável em que estão agora. Obrigado, Cindy.